Então, primeira coisa, feliz ano novo. Estou aqui no Salt Lake City para falar com meu cliente, meu amigo, o incrível Paulo Sérgio. Então, normalmente falamos sobre casos de sucesso. E ainda que temos uns pontos de sucesso, o caso de você é um caso de falha. Pode falar? Sim, sim. Porque na realidade começou. Eu achei que eu tava numa situação ok. E eu falo com você, temos que correr assim, para na trocar realidade o caso. aconteceu até pra gente deixar o negócio certo, assim. Quando eu conheci a Carmen, que foi por conta da televisão, eu conheci a Carmen, eu contei pra ela a minha situação, contei a minha história, mas assim, sem nenhuma esperança. Eu achava que meu caso, que eu ia ficar protegido até a hora que o caso acabasse. Porque eu tinha meu work permit. Estava dentro de uma justa de status, dentro de um caso de um green card. Só que eu já tinha saído de casa, eu já tinha abandonado, porque eu acho que em algumas situações que a gente vive, não vale a pena a pressão, o abuso, a humilhação, etc. Eu acho que vale mais você pensar em você. Mas eu nunca imaginei que isso fosse transformar, na realidade, em um caso de sucesso, porque eu acredito nisso. É um caso de sucesso, porque ao final, o que aconteceu que um dia para outro mudou toda a vida de você. Sim. Porque alguém falou com as autoridades que o caso de você já estava morto, ainda que você tinha o caso ainda com permissão de trabalhar como um caso pendente, mas falaram que não, esse caso estava morto. Então, porque uma pessoa com um pouco de conexão ao poder, talvez, avisou as autoridades, eles procuraram você, porque não foi um caso normal. Sim, e até a gente fala, muita gente não acredita nessa questão da denúncia, e eu acho que é muito importante. Qualquer tipo de ameaça que você receba em relação eu vou te denunciar, não fique achando que não pode acontecer, porque pode acontecer. E não é que eles correm atrás de qualquer coisa. Mas se você tem alguém que realmente tem influência, que foi o que aconteceu, a gente não vem ao caso até aqui, eles chegaram... O juiz falou, isso não foi normal. Exatamente, a juíza disse isso. Não tinha necessidade, porque a gente já tinha o caso acontecendo graças a Carmen ter me colocado na situação de você precisa correr. Lembra que você disse? Mas você não estava preocupado. Eu não estava preocupado, exatamente. Temos que finalizar tudo para você esteja mais tranquilo. Aí eu vou dizer uma coisa, sabe por que a gente nunca fala que não precisa? Porque a gente acredita que o outro nunca vai fazer aquilo. Você não concorda? A gente sempre acredita numa redenção e numa esperança. Eu tinha essa esperança. E no fim das contas deu no que deu, né? Eu acho que também, estando aqui nos Estados Unidos, conhecendo tantos casos e tantos imigrantes, você falou, mas todo mundo está aqui e eu estou com permissão de trabalhar, eu estou com um caso ainda aberto, ainda não está fechado oficialmente, eu estou tranquilo. Mas na verdade, nunca sabe. E eu falo isso para as pessoas, às vezes falo, olha, uma policial pode parar você em qualquer momento. E no momento que você está parado, se não tem a autoridade está aqui como um caso aberto, com tudo bem, ainda que você tinha de verdade, eles podem parar você, deter você até revisar tudo e entender o caso. E o que aconteceu depois? Você ficou? O que aconteceu foi que eles foram na porta da minha casa, bateram, e isso é o mais absurdo nesses tempos que a gente viveu esses últimos 4 anos, porque eles foram como se fosse aqui nesse quarto que a gente tá, que fosse minha casa, eles me esperaram na porta, no meu andar. E quando chegou lá embaixo, eles falaram assim, você tá preso, você vai ser detido, porque você já tá aqui de overstaying. Quando eu falei que eu tava no caso, que eu estava em processo, porque a gente já tinha aberto o processo de VAWA, né? Claro. E aí, eu acho que vale a pena até a Carmen explicar que o VAWA é um processo que ele não corre aberto, ele é um processo que corre sob sigilo, e que nem todo mundo tem, né? O ICE não tem acesso a isso, né? Então, Paulo, quantos dias você estava detido? Eu fiquei 37 dias na detenção, e um detalhe, a gente viveu um momento muito atípico aqui nos Estados Unidos. Eu não precisava ter ficado 37 dias, mas eu fiquei porque o juiz estava com muito processo e não tinha data para mim. Claro. A gente teve a primeira, como foi feito. Sim.
Só que aí a próxima, quando foi marcada para 30 e tantos dias depois. Quer dizer, eu fui obrigado a ficar ali. Esses 37 dias. Não foi por motivo de, não, porque aconteceu. Não. Foi justamente porque não tinha data. Mas não só isso. Tentamos, lembra, pegar uma fiança. Sim. Mas eles falaram, lembra, que você foi como tipo correndo, tentando sair. Então. E justamente, quando me pegaram a primeira vez, que pegaram dentro do prédio, eles não me deixaram fazer... Primeiro, não me apresentaram o badge. Não. Disseram que sim. Mentira, não tem isso. Segundo, quando eu estava tentando ligar para as pessoas para explicar a situação, eles colocaram a mão na minha cintura e queriam me já empurrar para dentro da viatura que estava parada dentro do meu prédio, que é um espaço privado, inclusive, que eles não poderiam ter entrado, né? A segunda coisa que aconteceu foi o seguinte: nesse momento, você entra em desespero. Eu não tentei correr. Eu e só não pedi... entende o que está acontecendo. Não, e eu pedi só para eles esperarem um pouco. Daí eles me forçaram, não me deixaram ligar, como eles sempre dizem em documentários. Não, a gente deixa, você pode ligar, você pode fazer... Não, isso não aconteceu. Não temos direito a falar com advogado, com ninguém. Eles vão deter você. E depois, quando está já no centro de detenção, aí é quando você pode ligar a primeira vez. Mas eles foram extremamente... desculpa o termo, mas eles foram uns cavalos, assim, sabe? Da forma... Porque eu sou pequeno também, né? Mas eles eram maiores que eu. E existe uma informação nessa história, que não sei se eu mencionei isso alguma vez. Dias antes eles estiveram lá no Office Call. Eles estiveram no Office Call, que era o local onde era o meu primeiro trabalho, era no Office Call. E as meninas falaram, olha, veio uma pessoa aqui, que eles se colocaram como oficiais de justiça, que por conta da história da história anterior do meu divórcio, que estava correndo meio aos trancos e barrancos também. E aí eles falaram, a gente quer falar com ele, e insistiram umas 2 ou 3 vezes, onde ele mora. E as meninas, não, a gente não tem autorização para dar o endereço dele. E logo depois daquilo, quando elas me ligaram, falaram, Paulo, a gente acha que era o pessoal da imigração. Eu falei, impossível, porque tá tudo ok na minha vida. Sim, claro. E aí o que foi que aconteceu? Semanas depois eles foram na minha casa. Por quê? Devem ter me vigiado, devem ter me procurado, enfim. Esse é o modus operandi da coisa. E esses 37 dias que eu passei ali, foram 37 dias que eu tive o auxílio, primeiro, do escritório, e a gente teve um momento de confidência, assim, que a Carmen virou pra mim e falou assim, você promete pra mim que você não vai desistir? Porque Chegou o momento que ele falou, Carmen, eu não quero mais. Eu quero voltar para você. Falei, não, você tem um bom caso, você vai ficar, vamos ganhar seu caso, e você não vai desistir, porque isso é o que eles fazem. É o que eles fazem. A pressão é tão grande, tão forte para você chegar nesse ponto, que eu acho que esse atraso, inclusive, que a gente fala que é por conta e eu imagino que sim, porque a gente vê que em tempos anteriores era tudo muito mais rápido, né? A pessoa ficava, já tinha data, já resolvia. E eles fazem o possível para te botar na cabeça volta. E você passa por humilhações, você passa por uma série de coisas. E às vezes ameaça mais ainda e falar, olha, se você quer lutar, talvez você vai estar aqui 1 ano. Eles falam isso. Mais fácil, assina aqui e você pode sair embora amanhã. E você fala para mim e fala, não, você vai ficar, vamos lutar, não vamos desistir. E o que me deixou bastante confortável foi porque a Carmen tinha todo o meu processo, e que detalhe, olha só como as coisas acontecem. No processo do VAWA, você tem que juntar uma série de coisas. E naquela semana anterior, ou algumas semanas antes, foi a semana que eu mandei os affidavits, todos, e mandei o primeiro laudo meu psicológico, que estava atrasado. Não sei se você lembra. Eu mandei naquela semana. Porque eu não ia poder fazer, por exemplo, isso se eu tivesse preso. Exato. Então, assim, deu tudo certo por um motivo. Primeiro, na hora que chegou, eu não sabia também como estava, na hora que chegou nessa corte, apresentaram um processo assim, muito bem fundamentado, que a Carmen fez. E a Carmen falou, eu vou fazer sua fundamentação. Ninguém vai fazer sua fundamentação. Eu falei, que é a defesa, né? Eu falei, beleza. Mas você chega num ponto que você fica desacreditado. E nesse ponto, para você entender que não é só o advogado, não é só aquele cara que fala, tá aqui, ó, me paga, me dá isso aqui que eu vou fazer isso aqui para você. O advogado não pode ser só isso. O advogado ele tem que ser uma parte que, dentro daquele sistema, que você mais confia. Porque senão você não consegue seguir. E eu falo para as pessoas, eu tenho
total confiança, não só na Carmen, mas com as pessoas que trabalham com ela. Porque são cópias, entendeu? Parece que ela se divide, assim, funciona. Então, eu lembro que você falou uma vez, Carmen, aqui dentro, é como que não sinto ser humano. Ele está como animal. Sim. E perde todo, como eu explico, perde seu futuro, perde, não sei como explicar, mas sua identidade. Exatamente. Acho que essa é a palavra-chave, porque, e é verdade, Eles eu tiram vejo tudo de isso com você lá. clientes. Eles tiram tudo de você Porque lá. tem um número e você não é mais Paulo Sérgio. Exatamente. Você é um número. Exatamente. Eles tentam fazer isso. E assim, e uma série de regras. E a partir do momento, eu acho que eu não sou tão ingênuo quanto muitas pessoas que vão parar lá dentro. Eu passei, depois que eu encarei aquilo até como um trabalho, pra ser bem sincero, porque foi até a Carmen me disse isso, o Joab me dizia isso o tempo todo, falou assim, por que você não aproveita pra guardar isso pra você, pra gente fazer alguma coisa quando você sair daqui? Eu passei a encarar, eu passei a conversar com as pessoas, eu passei a entender como é que funcionava o sistema, e você é um número que gera números, o quê? Dinheiro pra eles. É verdade isso. Porque tudo, se eles puderem te mandar pro médico 10 vezes na semana, eles vão te mandar 10 vezes na semana, porque cada vez que você vai lá, eles ganham dinheiro. E isso é certo, como 2 e 2 são 4. Se você toma um remédio X durante a semana toda, porque você sente uma dor de cabeça, ou você fica gripado e a gripe é constante ali dentro, esse remédio eles vão te cobrar. Não é que eles vão te cobrar, vão cobrar do governo. Como onde eu fiquei era uma prisão privada, eles ganham pra isso. Claro. Então você é um número que pode render muito. Quanto mais tempo você ficar lá pra eles, melhor. Claro, você está falando muito que os casos assim, dos imigrantes detidos, é um negócio. É um negócio e ganham muito dinheiro. Mas, na verdade, estamos aqui... Você está aqui quantos anos nos Estados Unidos agora? Vou para 4 anos agora, 4 anos e um pouquinho mais. Então, você conhece muitos imigrantes aqui brasileiros, mas são muitos poucos que, de verdade, tiveram que passar por essa experiência ruim. Sim. E espero que ninguém de vocês tenha que passar por isso, porque é muito difícil. E eu conheço casos de clientes que tiveram casos excelentes, mas não tiveram uma fortaleza mental para ficar dentro do centro de detenção e falam, Carmen, eu não posso Naquela mais. mesma semana você teve vários, né? Sim. Foi impressionante sim. aquela semana, 3 lembra? clientes, mesma semana, estiveram detidos sem motivo. Olha, isso já faz 1 ano, gente. Já faz 1 ano e meio mais do que isso. E eu me lembro ainda de alguns detalhes que a Carmen falava assim, Paulo, eu tenho coisas pra te falar aqui e tal. E quando eu saí, ela me falou, Paulo, eu tive vários naquela semana, não sei o que aconteceu. Foram vários brasileiros, inclusive, foram pegos naquela situação. E não ficaram, né? Foram embora. Sim. Acho que um só que Não, só você ficou. Os outros 2 saíram embora. Todos eles acabaram indo embora. E assim, não vou dizer pra vocês, tô feliz. Eu prometi e vou cumprir, que é escrever meu livro. Mas eu primeiro tenho que tratar meus traumas, porque você fica. Eu tenho coisas que... Aqui em Salt Lake, quando eu recebi a proposta de vir para Salt Lake, que a Carmen falou, vai. Eu cheguei, por exemplo, numa situação uma vez que, indo para o trabalho, tinha um carro que ele foi me acompanhando, era um carro grande, que foi me acompanhando o tempo todo. E minha casa para o trabalho é muito próxima, aqui é tudo muito pertinho. Sim. Você viu, eu cheguei rápido aqui. Eu cheguei uma hora que eu encostei o carro, parei e deixei o carro passar, porque eu tava com aquilo na cabeça que o cara tava me seguindo porque ele queria me prender ali, sei lá, alguma coisa assim. E não tem isso. É coisa da sua cabeça. Você, Sim. Psicologicamente você tá abalado, você tem que fazer... Tem tantos outros gatilhos que acontecem. Eu me mudei para um prédio, para um apartamento que não me lembra em nada onde eu morava, mas durante muito tempo eu saía na porta e olhava para os 2 lados para ver se tinha alguém. Claro. Então você passa por isso. Você precisa de ajuda para isso. Claro. Eu acho que a mensagem, e por isso eu queria falar com o Paulo Sérgio, porque a mensagem é: cuida do caso de você. Ainda que você ache que está 100% bem, confirma, fala com o advogado, não perde tempo, faz seu caso, ter aqui uma proteção, porque nunca quero que ninguém passe uma noite num centro de detenção se não tem que de verdade passar por isso.
E vou falar mais uma coisa, a questão do VAL, aqui a gente pode até um dia falar mais a respeito disso, não vale só para você que é mulher e que passa por esse tipo de abuso, não só físico. O abuso mental é o pior de todos. E o abuso mental que você passa dentro do seu relacionamento não vale o seu documento. Não vale você passar por aquilo para falar depois eu vou ter. Não vale. Você precisa procurar a ajuda de um profissional, que é o advogado, que vai te indicar outros profissionais que vão te ajudar para você ter o seu caso e você ter o direito de brigar para você ficar aqui. Feliz ano novo. Esperamos que temos notícias melhores neste ano. Esperamos com esta presidência nova que vamos ter uma legalização. Então, fica sempre participando. O Paulo Sérgio, eu vou RC Immigration. Eu vou fazer aquilo que eu falo no meu canal. Aproveita para assinar o canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações para todas as notificações para você receber quando tem vídeo novo. E claro, sabe o que você faz? Compartilha com aquelas pessoas que precisam e merecem ouvir isso daqui. E se você tem dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, porque a Carmen vai responder você. Então é a melhor coisa que você pode fazer. O YouTube é uma dádiva que surgiu porque é a tua forma, inclusive, de você economizar e concentrar as suas coisas na hora que você vai se consultar com o advogado. Porque daí você vai direto sabendo aquilo que você quer. Então faz isso. Compartilha, curta e não deixa de compartilhar. Obrigada. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau.